Obrigado ao grupo de louvor. E agora chega aquele momento abençoado, né? Um momento em que vamos avançar um pouco mais no tema proposto, tempo de reconstruir. Nós temos visto nessa série que, diante daquele quadro de miséria em que Israel se encontrava, lembra do relato que trouxeram ao nosso irmão Neemias? Olha, o nosso povo está em miséria lá em Jerusalém. Estão passando por dificuldades. Os muros da cidade estão todos fendidos, cheios de fendas, de buracos. E as portas todas queimadas a fogo. Diante desse quadro de miséria em que Israel se encontrava, Neemias se dispôs a reconstruir sua cidade e seu povo. Espelhando então no retrato dessa reconstrução, nós estamos conclamando a IBEG, a Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, a nos unirmos também em um projeto de reconstrução de nossas vidas e de nossa igreja. Nós passamos por dificuldades nesses quase 2 anos de pandemia. Vidas foram destruídas, negócios foram desfeitos, lares estão passando por turbulências e vimos muitas igrejas passando por dificuldade e se afastando do genuíno e do verdadeiro evangelho. E nós mesmos ficamos durante muito tempo enclausurados em nossas casas. Olha, a santa internet, entre aspas, não? Que nos abençoou durante esse tempo de pandemia. Nós estávamos gatinhando nessa questão de transmissões. E Deus foi nos abençoando, estamos melhorando, estamos aperfeiçoando e pretendemos melhorar muito mais para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu estava aqui vendo os comentários e a mãe do Daniel está lá firme, falando, olha, adoro acompanhar os cultos daqui, né? Está lá em Peruíbe, não é isso, Daniel? E ela está dizendo, ó, acompanhando e ama ouvir sobre reconstruir. Ela está acompanhando uma série de mensagens, olha aí, da reconstrução lá em Peruíbe. Vidas foram abençoadas, pessoas chegaram ao conhecimento da verdade e do evangelho através das transmissões. Mas não tem nada melhor do que estarmos aqui presencialmente. E nós precisamos retomar as nossas atividades. Continuaremos com as nossas transmissões cada vez mais esperando em melhor qualidade, para que mais pessoas sejam alcançadas e que você, quando tiver dificuldade de estar aqui conosco, quem sabe viajando, enfermo, possa não perder a oportunidade de acompanhar as mensagens. Mas é tempo de nós nos unirmos em um projeto de reconstrução de nossas vidas e de nossa igreja. No primeiro domingo vimos que para reconstruir é necessário reafirmar. Reafirmar é o mesmo que reforçar. Reforçar o nosso alicerce, o nosso fundamento. Nós vamos declarar em alta voz que o Senhor dessa igreja, o fundamento e a base de sustentação, continua e continuará sendo sempre Jesus Cristo. É sobre Ele que essa igreja foi fundada e é sobre Ele que essa igreja vai ser edificada e reconstruída. Cada vez mais reafirmarmos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. No segundo domingo vimos que para reconstruir é necessário edificar sobre esse fundamento que foi reafirmado e reforçado. É sobre Jesus que essa igreja vai passar a evangelizar e evangelizar mais do que já fizemos e como nunca fizemos. Eu sonho em vermos novamente nas ruas evangelizando, anunciando e levantando bem alto o nome de Jesus Cristo. Mas eu sonho em ver você no teu ambiente de trabalho, no seio da tua família, compartilhando do Evangelho de Jesus, para que pessoas impactadas por seu testemunho possam chegar também ao conhecimento da verdade. Essa igreja vai crescer no ensino, no entusiasmo, na alegria de você dizer no seu coração, alegrei-me quando chegou o domingo, alegrei-me por estar e ser convidado, vamos à casa do Senhor. Que você possa entusiasmar tantas outras pessoas, mas do púlpito dessa igreja, o que não faltará nunca é a exortação da palavra de Deus. Às vezes alguns irmãos dizem, pastor, o senhor deu uma lapada, hein?
Às vezes nas nossas reuniões de segunda-feira os irmãos compartilham, rapaz, a gente achava que vinha uma palavra de amor, mas veio uma exortação que a gente precisa ouvir para endireitar os nossos caminhos. E é assim, orem para que do púlpito dessa igreja, em cada departamento, em cada ocasião que essa igreja se reunir, não falte a exortação, a correção através da palavra do Senhor, para que endireitemos os nossos caminhos e possamos, de fato, cumprir com a vontade do nosso Pai Celeste. E vimos no domingo passado que para reconstruir é necessário contribuir com nossos recursos, através das nossas doações, através das ofertas, através dos dízimos. Hoje bateu um rapaz aqui, até o irmão Herbert estava aqui, a irmã Cléia também, disseram, olha, estava passando. Quem poderia, aqui, realmente alguém poderia ajudar. De fato, vamos, né? E tem igrejas aí que só querem tirar. Mas aqui eles sabem que não é dar. Amém ou não, irmãos? Isso, o evangelho é isso. Uma coisa é dar do que receber. Nós tínhamos ainda, essa semana, irmos mais. Alegre, feliz. Outro lugar, saído de mãos vazias. E o amor de Deus. Traga seus. Tudo é obra do Senhor, mas podemos também contribuir através dos talentos, a vocação, a nossa aptidão natural. E eu fiquei feliz que as listas foram preenchidas semana passada. Apareceu gente para a cozinha, apareceu gente para eventos, apareceu gente se prontificando a cuidar das crianças. Eu fico feliz, porque você também pode participar com os teus dons espirituais, que são os ministérios e as operações. Quero aqui já deixar os homens e as mulheres avisados. O nosso café unificado no mês de novembro vai ser no segundo domingo, tá bom? Porque no primeiro domingo as irmãs elas vão para um retiro espiritual. Então iria prejudicar muito o café da manhã sem a presença de todas essas irmãs. Então nós vamos deixar para o segundo domingo, porque no segundo domingo nós queremos que homens se reúnam e a gente já vai estipular a nossa diretoria para o próximo ano. E as mulheres também já estipulem a sua diretoria para o próximo ano. Já queremos ter uma reunião de planejamento para que a gente possa envolver-nos nos ministérios e nas operações. É assim que a gente vai reconstruir essa igreja, dando a nossa contribuição, principalmente no nosso serviço, no envolvimento de cada um de vocês. E hoje, pastor, o que aprenderemos? Se você está aí pegando a mensagem subliminar das letras vermelhas, você já viu que no primeiro domingo nós trabalhamos em reafirmar, no segundo em edificar, no terceiro em contribuir, e no quarto é com a letra O. E eu não sei se você percebeu o hino que o grupo de louvor acabou de nos apresentar. Esse hino nos fala sobre uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Por isso que para reconstruir é necessário orar. E hoje nós vamos aprender sobre a necessidade de que a oração seja um dos pilares da nossa reconstrução. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. Já que estamos falando em orar, vamos fazer isso agora. Fecha seus olhos para que o Senhor nos dirija através da sua palavra. Pai, nos colocamos agora em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos oriente através do teu Santo Espírito, para que tudo, Senhor, que for ensinado através da tua palavra, possa ser realidade na história e na vida dessa igreja. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que para reconstruir é necessário orar?
Porque desde o início em que Neemias ouviu o relato acerca do seu povo, Neemias entregou-se à oração. Eu vou percorrer alguns versículos no livro de Neemias. E veja o que diz o texto de Neemias no capítulo 1, no versículo 4. Percorre esses versículos comigo. Veja se Neemias não era um homem que, a partir do momento que recebe o relato, não é um homem que se entregou de corpo e alma a uma vida de oração. E se ele fez isso, é porque isso já fazia parte da sua vida particular. Ele só aperfeiçoou o que já era o seu costume. Mas veja o que diz em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Tem um momento da nossa vida que a gente vai ter que chorar. Notícias tristes chegam e a gente chora. Dificuldades surgem e a gente perde o rumo. Ele assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias. Mas em seguida estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como você reage quando recebe más notícias? Se desespera? Todos nós nos desesperamos. Mas qual é o próximo passo depois de lamentar e chorar? Orar. Você tem orado? Ao receber más, mas ao receber também boas notícias? Neemias era um homem que, quando recebeu a notícia, ele lamenta, chora, mas ele ora. Veja 2 versículos depois, no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, e dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço o quê? Confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias reconhece que a situação que eles estavam atravessando era em virtude de um pecado. Pecado seu, pecado do seu povo, pecado dos filhos de Israel. E Neemias ora para confessar os seus pecados diante de Deus. Você tem teimado em viver uma vida atolado nos pecados, sem orar e confessá-los ao teu Senhor e Pai Celeste? Em Isaías 59, o profeta diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam te ouvir. No entanto, as vossas iniquidades têm feito separação entre vocês e o vosso Deus, e impedido que Ele vos ouça. Neemias, quando reconhece, é por causa do meu pecado, dos nossos pecados. Ele ora e confessa os seus pecados ao Senhor. Nós vamos um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz no versículo 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ah, Neemias ora pedindo a Deus orientação, direção, palavras certas. Você tem orado para tomar as tuas decisões? Ou você simplesmente tem se deixado levar pelos teus desejos e por tua vontade? Você tem pedido a orientação de Deus? Porque Neemias aqui, ele pede ao Senhor direção, orientação. Ele iria falar com o rei. Você ora antes da entrevista de trabalho? Você ora quando você encaminha o teu currículo? Você ora? Você ora para saber qual é a decisão de Deus acerca de uma mudança de emprego? Você ora para saber qual é a decisão de Deus e qual é a vontade de Deus para manter relacionamentos, amizades ou relacionamentos amorosos? Você ora a Deus? Vamos para o capítulo 2, versículo 4.
O rei me disse: que me pedes agora? Ele já tinha orado: Senhor, me dá graça, me dirige, eu vou falar com o rei. E quando o rei diz: o que você quer me dizer agora? Para não ter dúvidas de que Deus teria que dirigir o que ele iria falar. No momento em que o rei pergunta: que me pedes agora? Que fez Neemias? Então orei ao Deus do céu: Senhor, é isso mesmo? Confirma, Senhor, confirma no meu coração. Sabe, ele chegou até a hora H, até o momento crucial. Ele estava diante do rei, mas ele queria ter plena certeza e convicção: é isso que Deus quer que eu fale? E ele ora a Deus, pedindo as palavras corretas, a que Deus revelasse de fato a ele o que ele deveria falar ao rei. 4:9. E só aqui nós encerramos, hein? Neemias era um homem de oração, mas no 4:9 eu acho que já é suficiente. O que acontece entre os capítulos 2 e 4? Quando os inimigos ouviram que os muros estavam sendo reconstruídos e que Neemias estava obtendo sucesso na sua caminhada, os inimigos começaram a se levantar para procurar se opor a essa obra de reconstrução. Sabe o que Neemias fez? Quando sabia que o inimigo estava se levantando, olha o que diz em Neemias 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus. Oramos ao nosso Deus. O inimigo está se levantando, vamos orar. Mas além de orar, pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Nós temos que orar, mas nós também temos que vigiar. Oração e ação. Oramos, confiamos na proteção de Deus, mas pusemos uma guarda contra eles. Você tem orado a cada dia por proteção? Lembra do cântico que foi entoado aqui? Livra-me, Senhor, livra-me das dificuldades, livra-me das investidas do inimigo. A oração, meus amados irmãos, deve fazer parte do nosso projeto de vida. A oração deve fazer parte do teu projeto de vida. A oração é a forma como nós nos comunicamos com o nosso Deus. Eu sempre tenho dito, é chavão já, eu sei, já virou clichê, mas o nosso diálogo com Deus, ele se faz através da nossa leitura devocional e através da oração. Com a oração nós nos comunicamos, nós abrimos o nosso coração, nós nos derramamos diante de Deus, e com a palavra devocional, o Senhor confirma no nosso coração o que é que Ele deseja que nós façamos. Mateus 6, 5 a 13. Abre Mateus 6, 5 a 13. E nós vamos observar o que Deus quer falar hoje aos nossos corações. Tem um alarme aí que disparou mesmo, né? Mateus 6, 5 a 13. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6, 5 a 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E toda a igreja diz: amém. Nós pregamos já aqui na igreja, em uma primeira ocasião, em 8 domingos, a oração do Pai Nosso. Durante a pandemia, nós fizemos uma retrospectiva, uma revisão, durante os nossos estudos online nas quartas-feiras. Mas hoje eu quero mais uma vez te chamar a uma reflexão sobre os passos ensinados por Cristo a nós, através da oração célebre, modelo, que é a oração do Pai Nosso. Primeiramente, eu queria passar para vocês alguns pensamentos sobre oração. O teólogo Wim Malgo dizia o seguinte: não aprendemos a orar falando de oração, mas orando. A gente não aprende a orar fazendo um estudo profundo e teológico sobre oração. O que eu passarei para vocês são alguns passos, são algumas recomendações de Jesus, algumas instruções. Mas sabe como a gente aprende a orar? É orando. É separando o nosso tempo particular para conversarmos com o Pai Celeste. John Bunyan, que é o autor do célebre livro best-seller chamado O Peregrino, John Bunyan dizia o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Muitas vezes nas nossas orações nós não sabemos nem o que dizer ao Senhor. E muitas vezes o Senhor quer ver um coração que se derrama diante dele sem precisar falar nenhuma palavra, do que muitas vezes nós temos palavras ditas a rodo, mas sem um coração voltado para o Senhor. O mesmo John Bunyan diz: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o fará parar de orar. Ou você, sabe, se atenha a uma vida de oração, para que os pecados sejam interrompidos em sua vida, ou os pecados te afastarão de uma vida de oração. Calvino já dizia: oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E alguns anônimos já diziam: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E o falecido pastor Josué Pereira Félix, que foi meu pastor durante toda a minha vida de criança, adolescência, juventude, usava sempre uma frase célebre, quando ele dizia que a oração é a alavanca que impulsiona as nossas vidas para as grandes vitórias. O que podemos aprender neste texto, nessa oração modelo, quando os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para que Jesus lhes ensine a orar? No texto paralelo de Lucas, esse é o pedido dos discípulos a Jesus. Eles poderiam pedir tantas coisas: Senhor, nos ensina a fazer milagres, Senhor, nos ensina a expulsar demônios, Senhor, nos ensina a ter uma vida vitoriosa. E Jesus disse: eu vou lhes ensinar a orar, porque a oração é essa alavanca que nos impulsionará para as grandes vitórias. Já que para reconstruir é necessário orar, em primeiro lugar, veremos a postura que Deus deseja de você. Qual é a postura do seu coração ao se aproximar do Pai Celeste através da sua oração? Primeiro, uma postura de sinceridade. O que Deus espera ver no teu e no meu coração é um coração sincero. É por isso que no versículo 5, Jesus disse: quando orares, não sejas como os hipócritas. O Senhor não deseja que nós oremos com hipocrisia. O Senhor deseja ver sinceridade em nossos corações. E o que determinava um coração hipócrita ao se aproximar de Deus através da oração? A postura deles. Note, se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas. Mas, pastor, não se pode orar de pé? O problema é que eles estavam em pé. Se eles estivessem ajoelhados, estava tudo bem? Não, o problema não é porque eles estavam em pé, mas o problema era a razão pela qual eles desejavam estar em pé.
Eles queriam orar em pé nas sinagogas porque tinham um objetivo. Estando em pé, eles seriam o quê? Vistos pelos homens. Tem muitas pessoas que querem se envolver na obra do Senhor, mas querem saber se eles serão vistos, se eles serão lembrados, se os seus nomes serão estampados, se vai ter homenagem, se vai ter trombeta tocando. Tem gente que só quer estender a mão se for reconhecido publicamente. Jesus está dizendo, Ele está olhando para o teu coração e Ele espera ver sinceridade. Porque a oração não é um ato em que os homens têm que me ver orando, mas em verdade vos digo que se esse é o teu desejo, seja ao ofertar, que é o contexto dos versículos anteriores, muitos também davam suas ofertas em pé e para serem vistos. Nós temos muitos irmãos aqui que têm feito uma obra maravilhosa, apoiado missões, sem quererem e desejarem ser vistos. E é essa postura que o Senhor quer ver em nosso coração, sinceridade. Porque quando a gente quer ser reconhecido pelos homens, esse é o nosso galardão. Quando você espera os louvores e os louros que são dados pelos homens, este já é o seu galardão. Se você quer o tapinha nas costas e as palavras elogiosas, este já é o seu galardão. É isso que Cristo está dizendo. Eu prefiro o galardão de Deus do que o galardão dos homens, amém ou não? Porque se você gosta do tapinha nas costas e das palavras de elogio a você, como você se saiu bem hoje, hein? Você é o maioral. Esse já é o seu galardão. A palavra de elogio que os homens te dão. Se você se sente satisfeito com isso, amém. Continue fazendo as coisas para se aparecer. Esse é o louvor que o Senhor diz que está reservado para ti. Agora o Senhor quer um coração sincero, mas o Senhor preza por intimidade. E é isso que está no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Está vendo? Você entrou no teu aposento e fechou a porta, não é para ninguém te ver. A atitude que Jesus está dizendo é que a atitude que Ele quer ver e a postura no teu coração é de sinceridade e de intimidade. Quem precisa me ver no meu momento íntimo com Deus é Ele, não os homens. Por isso que diz, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará, mas te recompensará como? Publicamente. Tem aqueles que querem o louvor público e permanecerão no anonimato de Deus. Mas aqueles que querem ser anônimos diante de Deus, é o Senhor quem os louvará e os louvará publicamente. E o louvor, quando vem de Deus, é tremendo. Mas o Senhor também quer na nossa postura objetividade. A objetividade está clara aqui no versículo de número 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu me recordo da minha mãe sempre tinha aquele termo, quando a gente começava a falar sempre a mesma coisa para ela. Ô mãe, deixa, vai mãe, deixa mãe, deixa mãe. Ô mãe, pensa bem, ô mãe, deixa. Ela fala, para com essa ladainha. Não é isso? Ladainha, vãs repetições. Tem gente que acha que por muito falar, como os gentios aqui está dizendo, eles acham que serão ouvidos por essa insistência de muito falar, de palavras repetitivas, de palavras vãs. Deus quer objetividade da tua parte. Entra no teu aposento, fecha a porta, derrama teu coração. Deus não é surdo, Deus não tem Alzheimer, mas Deus te compreende e sabe exatamente o que você quer. Seja direto. Irmãos, tem coisas que a gente só vai se derramar diante de Deus, é nessa intimidade e nessa sinceridade com Ele. Cuidado com quem você compartilha, muitas vezes, os seus pedidos particulares. Tem coisas que nós precisamos nos derramar diante de Deus, que nos ouve, que nos conhece. Mas, acima de tudo, não somente sinceridade, intimidade, objetividade, mas as nossas orações precisam ser pautadas em confiança. Por que nós oramos?
Por que nós muitas vezes compartilhamos os nossos pedidos e a nossa lista de oração? Por que os irmãos vão lá no Zap e dizem, irmãos, orem, intercedam por esse problema? É porque confiamos em Deus, amém ou não? Temos confiança no agir de Deus. E o versículo 8 diz exatamente isso. Não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Aos gentios, que acham que por muito repetir, Deus vai ouvir nas suas ladainhas, nas suas orações repetitivas, nas suas rezas incansáveis. Mas aqui diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Aleluia, Deus já sabe o que nós precisamos. Isso é para aumentar a tua confiança, de que não é nenhuma novidade o que você vai pedir. Deus conhece a tua labuta, Deus sabe o que se passa no seu coração. Eu amo o Salmo 56, que diz que o Senhor, Ele está atento às nossas vagueações, e cada uma das nossas lágrimas derramadas lá no recôndito dos nossos aposentos, nos nossos momentos particulares com Ele, são conhecidas de Deus. Cada uma dessas lágrimas derramadas, o salmista no Salmo 56 diz que o Senhor recolhe cada uma dessas lágrimas no seu odre. O Senhor sabe a dor que passa no teu coração, antes mesmo de você pedir. Mas sabe o que o Pai quer? Ouvir de você. O Pai anseia por esses momentos de sinceridade, por esses momentos de intimidade, por esses momentos de objetividade, mas de manifestação de confiança plena nele. Eu sou pai de 3 filhas. Como dói quando a gente não é procurado por nossas filhas. Que seja para nos perguntar, como é que você vai, pai? Nós que somos pais, amamos ser procurados por nossos filhos. E o nosso Pai Celeste deseja e almeja por esse momento particular com os seus filhos. A partir de hoje, saiba que o Senhor deseja essa postura de você. Aproxime-se dele com sinceridade. Você não impressiona Deus com palavras bonitas. Aproxime-se de Deus com intimidade. Separe um tempo para estar com Ele. Seja objetivo. Não adianta enrolar. Não adianta querer tapear. Não adianta ir no dicionário buscar palavras. Às vezes eu fico olhando, meus amados irmãos, as CPIs da vida. Não é interessante quando a gente vê lá, Sua Excelência, você não presta. Sua Excelência, e é um tal de Sua Excelência, excelentíssimo para cá e para lá, da boca para fora. O Senhor quer, de fato, intimidade com os seus filhos, em poucas palavras, mas com qualidade nesse tempo. Você vai expressar a Ele a confiança plena que você tem nele. De posse dessa postura, é a forma como Deus quer que nós nos aproximemos dele. E você pode repetir comigo quais são os 4 ingredientes da postura? Sinceridade, intimidade, objetividade e confiança. Aproximou-se de Deus, vai ter o seu tempo de derramar-se diante de Deus. O que é que a gente precisa agora? É colocar as coisas nos devidos lugares. Nós muitas vezes erramos e não recebemos porque pedimos mal. Palavras de Tiago. E Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que a primeira coisa que a gente precisa reorganizar em nossas vidas é o que está escrito em Mateus 6:33. Jamais se esqueça desse texto chave para a tua vida. Antes de tomar decisões, antes de orar, antes de ousar pedir algo a Deus, lembre-se, reorganize, faça esse versículo uma realidade em sua vida. Em Mateus 6:33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. É por isso que Cristo nos ensina acerca dessa nossa prioridade. Vamos olhar para a oração do Pai Nosso agora. A oração repetida por muitos como vãs repetições. Muitos repetem essa oração achando que é um amuleto, que é um talismã. Não adianta nada repetirmos como vãs repetições. O Senhor já nos ensinou que Ele quer objetividade, quer palavras sinceras do coração, não simplesmente a repetição de uma oração, como se fosse um talismã, como uma oração que você carrega num papelzinho dobrado dentro da sua carteira. Como às vezes você abre a sua caixa de correio e está lá, oração para desamarrar caminhos, oração para encontrar namorado, oração para prosperidade. Tem gente que coloca nas caixas de correio e acha que repetir vãs palavras vai persuadir Deus a fazer algo. Não persuadimos Deus com as nossas vãs repetições, mas nós agradamos a Deus e conseguimos tê-lo ao nosso lado quando nós reorganizamos as nossas prioridades. Busque a Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro da tua vida. E as coisas que estão ali e que nos afligem e que nos inquietam, essas que nos inquietam e afligem, serão acrescentadas. Se você estiver cumprindo com esse requisito, quem é o primeiro na sua vida? Por que você quer o que você quer? Por que você deseja o que você deseja? Por que você bate o pé e diz, é isso que eu farei? Por quê? É para a glória de Deus? É para a glória do seu reino e da sua justiça? Note o que Jesus vai nos ensinar agora. Está em Mateus 6? Veja o que diz o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Como é que a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso que estás nos céus. Primeira coisa que você precisa saber, para se aproximar de Deus e saber que Ele estará propenso a te ouvir e responder, essa é uma relação entre pai e filhos. Relação de pai e filhos. Deus não é surdo, Deus, na sua onisciência, sabe tudo que se passa em nossos corações. Mas tem um texto na palavra de Deus que abre a minha mente, abre, sabe, os meus pensamentos. É quando eu vejo o caso de Cornélio. Cornélio é apresentado lá no capítulo 10 do livro de Atos. E nos diz que Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que ofertava, era um homem que ajudava, era um exemplo de pessoa. Mas sabe o que faltava nesse homem piedoso? O conhecimento da salvação em Jesus. É por isso que Pedro vai até a casa de Cornélio, para confrontá-lo com o evangelho. Sabe aquele negócio que você já andou falando por aí? Olha, fulano é um quase crente. Não existe quase crente. O Senhor não tem quase filhos. O Senhor tem filhos ou filhos. Não tem quase. Às vezes a gente chega e fala, olha, fulano é uma pessoa tão boa, é perfeita, só falta aceitar Jesus. Não é só falta aceitar Jesus, falta ali tudo. Tudo. Não adianta piedade, não adianta ser um bom exemplo, porque se não tem Jesus no coração, falta ali tudo. É por isso que a oração é uma relação entre pai e filhos. Quantos aqui podem chamar Deus de pai? Diga amém. O que a Bíblia diz em João 12? Mas a todos quantos o receberam, a esses Deus dá o poder de serem feitos aos que creem no seu nome. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. E a oração do Pai Nosso nos ensina que a oração é uma relação entre pai e filhos. Pai Nosso. No entanto, Pai Nosso que estás nos céus.
A oração é uma relação entre pai e filhos, mas uma relação respeituosa. Não é qualquer pai, mas é o Pai que estás nos céus. Saiba quem é o Pai a quem você se achega. É o santo, é o puro, é o perfeito Criador dos céus e da terra. É o Deus que precisa ser reconhecido por cada um dos seus filhos como sendo o único Deus poderoso, o único Deus Criador e o único Deus a que nós receberemos o favor quando nos aproximarmos dele com o respeito que lhe é devido. Eu gosto muito do texto de Isaías 66:1. Note o que o profeta Isaías diz em Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo ou o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? O Deus que é o nosso Pai e que nos recebe como filhos, é o Deus que tem o céu como sendo o seu trono, e a terra não passa de estrado dos seus pés. Eu tenho uma frase célebre que eu sempre uso: de que adianta a nossa soberba e o nosso orgulho? O mais alto que você pode chegar, meu amado, é aos pés de Jesus. A terra é o estrado dos pés de Jesus. Saiba quem é esse Deus. Ele tem que ser seu Pai, mas você precisa se aproximar dele com respeito. Devemos, meus amados irmãos, dentro da oração, buscar a glória de Deus. É isso que a gente precisa reorganizar em nossas vidas. Às vezes nos aproximamos desse Deus, desse nosso Pai, e até nos aproximamos dele com respeito, sabendo quem ele é. Mas nós despejamos diante dele os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios e as nossas birras. E nos esquecemos do princípio que precisa ser restabelecido em nossas vidas, de que ele tem que ser o primeiro, a glória dele em primeiro lugar. É por isso que Cristo nos ensina: santificado, e santificado seja o teu nome. Note que a oração diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Antes de você ousar despejar diante de Deus o que você quer, o que você deseja e o que você acha que é merecedor de si, saiba que, em primeiro lugar, você precisa santificar o seu nome. Isso é testemunho. Quando aqui o grupo de louvor cantou que o teu nome seja mantido santo, você tem mantido o nome de Deus santo na tua vida? Você tem mantido o nome dele santificado em sua vida? Na tua postura, nas tuas palavras, nas tuas redes sociais, nos teus relacionamentos? Santificado seja o teu nome, testemunho. A forma como nos portamos honra a Deus. Nosso testemunho tem trazido alegria a Deus e o torna a cada dia santificado nessa terra através de nossas vidas. Como você tem honrado a Deus? A primeira preocupação tua, minha, nossa, antes de ousarmos nos aproximar de Deus, é dizer: ó Deus, meu Pai, eu sei quem Tu és. Ó Deus, me ajuda a continuar santificando o Teu nome. Por isso que antes de pedir o que você quer pedir para Deus, antes de tomar a tua decisão, essa decisão santificará o nome de Deus na tua vida?
honrará a Ele. Porque tem gente querendo orar para pedir a direção de Deus para fazer algo que a Bíblia já diz que não deve ser feito. Como é que eu vou orar para Deus me dar uma resposta daquilo que Ele já disse claramente que não deve ser feito? Venha o teu reino. Isso significa, governe sobre minha vida. Nós temos um cântico que a gente entoa: reina em mim, Senhor, reina. O Senhor de fato tem reinado em nossas vidas. Devemos ansiar, meus amados irmãos, por esse governo de Deus em nossas vidas, literalmente e espiritualmente falando, mas devemos ansiar pelo Maranata, pelo ora vem, Senhor Jesus, porque a volta de Cristo estabelecerá um governo de justiça sobre essa terra. Nenhum governante que se apresente aí para as próximas eleições pode estabelecer justiça, juízo, governo e reino justos. Mas tem um que eu quero te anunciar, que esse, quando um dia reinar, e de fato sobre essa terra, será um reino de justiça e de verdade. Esse é Jesus, amém ou não? Venha o teu reino. Nossa esperança não está nos homens, nossa esperança está em Deus. Mas seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso? Submissão. Não é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você nota os teus aqui? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Isso é o que cabe a você nessa terra, isso é o que cabe a mim nessa terra. É santificarmos o nome do Senhor, é de fato permitirmos que Ele governe sobre nossas vidas, e é submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Acima de tudo, a vontade de Deus deve prevalecer. É triste ouvir de filhos de Deus que sabem que estão tomando decisões erradas, mas insistem em seguir suas próprias vontades. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu sei que estou errado, mas esse é o caminho que eu quero seguir. Como as orações serão atendidas se eu não estou disposto a zelar e a lutar e a buscar a glória de Deus? E a glória de Deus é confiar a Ele as nossas necessidades, depois de buscarmos a glória de Deus. Não ouse entregar as suas necessidades a Ele, se você não estiver lutando para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Ele precisa ser santificado, Ele precisa ter o governo da nossa vida, e a nossa vontade precisa ser submissa a Ele. Irmãos, eu vi uma coisa essa semana que é incrível. Tem gente que quer buscar a vontade de Deus, como a gente busca às vezes na sorte. Caixinha de promessas, lembra daquela época lá, que a gente ia sair de casa, a gente pegava a caixinha de promessas, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Puxava o versículo, eita, não era isso que eu queria não. E bota de volta. A caixinha de promessa onde a gente queria impor a nossa vontade, não a vontade do Senhor. E tem gente que vive por aí, igual zumbi, esperando profetadas. Esperando que os outros venham dizer para você o que você tem que fazer. Uma profecia, eu preciso ouvir uma profecia de alguém. Essa semana eu vi algo interessante. Eu não vou falar nomes. Mas é uma cantora famosa, que estabeleceu-se nos Estados Unidos já por cerca de 7 anos, junto com seu esposo, que é pastor. Foram fundadores de um grande ministério aqui no Brasil, mas hoje estão na Flórida. E é interessante que há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, veio um desses profetas, numa celebração, e disse, eu tenho uma profecia. Um profeta chamado Rick Vera. Rick Vera olhou e falou, é você. E apontou para essa. Vem aqui. E profetizou, Deus está me dizendo, volte para o Brasil.
você precisa voltar para o Brasil. Eita! Deus está dizendo por esse profeta que eu tenho que voltar para o Brasil. O esposo foi para as redes sociais, quase que automaticamente. E as palavras do esposo foram: olha, é o seguinte, a palavra profética, quando é lançada por um profeta, ela tem que ecoar em nosso coração. E não está ecoando em nosso coração. Então, para que eu preciso de palavra de profeta hoje em dia? Quando é para eles darem as profecias e dizer o que você tem que fazer, você tem que atender sem discutir. Mas quando a profecia vem contra o desejo e a vontade, já foram para a rede social dizer: olha, não é bem assim, o profeta falou, mas isso não está no nosso coração. E surpreendente, nos stories, para quem é aí adepto do Instagram, nos stories desse pastor hoje estava lá, ele replicou, e replicou o quê? Uma nova profecia, recebida agora por um profeta paquistanês. O profeta paquistanês foi lá e chamou: eu tenho uma profecia para você, venha. Você tem que permanecer aqui nos Estados Unidos, porque Deus vai te usar a partir de aqui. Opa, essa pegou, essa agora sim, essa tá boa. Porque quando a profecia vem contra a nossa vontade, a gente reluta. Eu já disse para vocês, quem vive atrás disso, irmãos, Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e hoje, no entanto, nos fala por sua palavra, amém ou não? O que Ele tinha que revelar para nossas vidas já revelou nessa palavra. Quem vive em busca de profetas hoje em dia vai acabar passando vergonha como essas, porque a profecia agora ouvida é aquilo que eu queria ouvir. E ainda grifaram e falaram: essa é a profecia que não deixa confusão, essa é a profecia que ecoou no nosso coração. Quer dizer, a profecia que eu quero é que alguém venha me dizer aquilo que eu quero ouvir. Muitas vezes nós vamos ouvir o que nós não queremos ouvir, mas vamos ouvir o que Deus quer nos dizer, e por sua palavra, amém ou não? E a nossa vontade precisa ser quebrada. Precisa ser quebrada. Quem vive atrás de profetada, quem vive atrás de palavras, de alguém que venha para passar a mão na minha cabeça, para dizer o que eu quero ouvir, e não o que Deus quer dizer na sua palavra, vai viver num falso engano. Falso engano. Enganoso, irmãos, é o coração do homem mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. A profecia não tem que ecoar no meu coração. A profecia, a palavra de Deus, não vai ter que agradar a minha vaidade. Mas a palavra muitas vezes virá para quebrar a nossa vontade. Mas enquanto você e eu não estivermos dispostos a lutar e buscar a glória de Deus, nós estaremos buscando simplesmente a nossa própria vontade. Depois de buscarmos a glória de Deus, devemos aí sim deixar que Deus cuide de nossas necessidades. Como é que a oração do Pai Nosso começa? Primeiro é glorificando ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Lute pelos teus de Deus. Lute pelos teus de Deus. Que aí Deus lutará por suas necessidades. Entrega a Deus o que lhe é devido, a honra e a glória que pertencem a Ele. Entrega tudo nas mãos dEle e Ele é quem batalhará por tuas necessidades. Porque senão a gente luta e tudo cai em saco furado. A gente luta e não vê a coisa andar, porque estamos querendo impor a Deus a nossa vontade. É depois de darmos a Deus o que lhe é devido, que Ele vem agora para tratar dos nossos 3 P's. Lembra de quando preguei essa série de mensagens? A gente tem que dar os 3 T's que pertencem a Deus. Teu nome santificado, teu reino precisa estar sobre minha vida, e tua vontade será feita. Entrega os T's de Deus, e Ele
cuidará dos teus pés. Sabe quais são os nossos pés que nos incomodam? Sabe quais são os pés que nos desnorteiam? A provisão, o perdão e a proteção. E é isso que a Bíblia diz que será acrescentado. Nós lutamos e, irmãos, nós muitas vezes nos descabelamos em busca da nossa provisão. Tem gente se matando pela provisão e nunca está satisfeito. Porque quando a gente não entrega o que é devido a Deus, nunca estaremos satisfeitos. Olha o que diz no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina que a gente vai tratar de provisão com Deus depois da gente ter direcionado a Ele a sua glória. Viva santificando o nome de Deus aqui nessa terra. Viva um testemunho. Sabe, submeta a Deus o governo sobre a tua vida. Isso vai te quebrar muitas vezes, porque submeter o governo da nossa vida a Deus é fazer com que a nossa vontade não prevaleça, mas a vontade de Deus. Aí você pode pedir, mas não pede, sabe, para você ter e não precisar mais buscar Deus. Jesus tem esse cuidado de dizer, peça a Deus o pão nosso de cada dia. Você se lembra da lição do maná? O maná caía do céu e o povo tinha que recolher o maná suficiente para quantos dias? Um dia. Sabe o que Deus queria mostrar ao povo de Israel com isso? Que Ele queria ter intimidade com os seus filhos cada dia. Cada dia. Uma tremenda lição que a gente aprende na Bíblia é o que está em Provérbios 30, 7 a 9. Olha o que o sábio nos ensina em Provérbios 30, 7 a 9. Provérbios 30, 7 a 9. Duas coisas te pedi. Olha o que o sábio nos diz, duas coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. Afasta de mim o quê? A vaidade e a palavra mentirosa. E não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Mantém-me no meu pão cotidiano. Mantém-me no pão de cada dia. Para que porventura, estando eu farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Senhor, que Senhor? Para que eu preciso do Senhor? Eu sou suficiente. Olha o que eu conquistei. Lembra de Nabucodonosor? Olha o que eu conquistei para a glória e para a magnificência do meu poder. E porque não glorificou a Deus, já estava em pouco tempo Nabucodonosor de joelhos comendo grama. Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer que você dependa dele a cada dia. Deus quer que você lute pelos teus dele, lute para santificá-lo, lute para que ele governe sobre sua vida, lute para que a sua vontade se submeta a ele. Quebre-se diante dele. E sabe, ele te garante que o pão de cada dia jamais te faltará. Amém ou não? Não te faltará. 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeira grande necessidade nossa é a provisão, é o pão. Segunda grande necessidade que nós temos é o perdão. Quantas pessoas vivem aí enclausuradas, quantas pessoas emocionalmente destruídas, porque não conseguem compreender que Deus pode te perdoar.
O diabo insistindo em acusar os pecados do passado, o diabo insistindo em te confundir, o diabo insistindo em te manter distante do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor está disposto a te dar o perdão. Mas o perdão será dado com reciprocidade. Não ouse pedir que o Senhor te perdoe, se você não tiver a disposição de perdoar. Porque a medida que nós damos o perdão para o nosso próximo, é a medida do perdão que receberemos de Deus. Como você que diz, fulano para mim morreu, não quero mais ver fulana. Olha, me dá asco. Risquei da vida. Se você não perdoa, como ousa pedir que Deus te perdoe? Porque o perdão é a medida que nós perdoamos. E por último, 13. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Proteção. Proteção é algo que o Senhor nos garante quando lutamos pelos seus teus. Não nos conduzas à tentação, porque não há tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, juntamente com a tentação, vos dará também o escape, para que a possais suportar. O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. É tempo de reconstruir. E para reconstruir, é necessário reafirmar. É necessário edificar. É necessário contribuir. Mas é necessário orar. Que você, a partir de hoje, dedique-se à oração. Com uma postura de sinceridade, de intimidade, de objetividade, mas de confiança. Lutando pelos teus de Deus. E isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Porque dos teus pés, dos meus pés, Deus promete cuidar. Quando Ele diz que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quero, diante disso, resumir para vocês. Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas isso precisa estar acompanhado do nosso tempo devocional, quando Deus falará a nós. Cuidado onde você está buscando as respostas. O que Deus quer te falar está nessa palavra. Orar é conversar com Deus, é estreitar a nossa relação com Ele. É a relação de pai com filhos. É uma relação de respeito, mas uma relação de confiança. É viver para a glória dEle. É submeter-se à vontade dEle. E é preparar-se para os resultados, amém ou não? De orações sendo respondidas, quando eu faço o que Deus deseja que seja feito. Eu quero te convocar. Teremos uma semana de oração matinal, essa semana toda. Ainda que seja online, eu quero te convidar a estar comigo. Meia hora de oração, das 5:30 às 6 da manhã.
Talvez você pode estar saindo da sua casa, você vai conectar lá no YouTube e no Face da igreja. A gente vai transmitir pelo YouTube e pelo Face. Nós vamos orar. Meia hora. Eu quero te ver, eu quero ver quantos sintonizarão às 5:30 da manhã. Eu quero me dedicar essa semana, de segunda a domingo, a orarmos. Eu quero ver lá o seu bom dia. Eu quero ver lá o seu pedido. Eu quero ver lá a tua bênção sendo compartilhada. Eu não sei quantos eu terei comigo, mas uma coisa eu posso te garantir: Deus estará comigo e conosco, porque jamais nos abandona. Orar é falar com Deus. Fecha seus olhos. Como está a tua vida de oração? Como está essa sua vida de intimidade com Deus? Como está o seu tempo de comunhão com Deus? Sabe, nós não conseguiremos reconstruir nada em nossas vidas se não estivermos dispostos a orar. Orar. Falar com Deus. O quanto você tem se submetido à vontade de Deus. O quanto você tem procurado impor a Deus a tua própria vontade. Hoje é tempo de orar. Orar é derramar-se diante de Deus. Mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O que precisa ser mudado na sua vida hoje? Tem pecado aí para ser confessado? Tem vontade a ser dobrada? O Senhor hoje quer falar ao teu coração. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Canta, mas canta do fundo do seu coração. Como se essa melodia fosse a tua oração ao Pai Celeste. E se isso não tem sido realidade na sua vida, faça a partir de hoje. Encontro calma na oração, encontro paz.